Eu sempre defendi que numa eleição você deve, no primeiro turno, votar no candidato que você considera o melhor, independentemente de se ele vai ganhar ou não. Vota nele, ajuda ele. Mesmo que não ganhe, aumenta os votos dele para quem sabe no futuro ele ter mais chances também, porque pelo resultado que ele teve antes. E daí no segundo turno você vai na opção que você considerar menos pior ali. E não tem problema nenhum em fazer isso, né? Não tem por que adiantar a eleição, ajuda seu candidato antes. Eu estava no Roda Viva e essa minha postura foi questionada pelo entrevistado, o Steven Levitsky. Eu até fiz um vídeo sobre o livro dele aqui semana passada, e ele disse que não. Que como o Bolsonaro é um risco à democracia, é arriscado deixar a eleição chegar no segundo turno com ele. Porque ele vai ter mais chances de melar, mais oportunidade de questionar as urnas. Se a diferença for pequena no segundo turno, tem mais chance dele dizer que não valeu. E que, portanto, é preciso ter uma vitória sólida contra ele no primeiro turno, para não deixar margem a dúvidas. E que, portanto, todo mundo deveria se unir em alguma candidatura que tivesse chance de vencê-lo e chance de vencê-lo no primeiro turno, que seria só o Lula. Ou seja, todo mundo deveria votar no Lula no primeiro turno. Eu refleti sobre isso alguns dias aí, sobre essa argumentação. E eu queria dar a minha conclusão sobre se faz sentido ou não votar no Lula já no primeiro turno. Evidentemente, eu estou falando daquelas pessoas que não acham o Lula o melhor de todos os candidatos. Se você já acha o Lula o melhor, você não vai ser o assunto desse vídeo, né? Outra pessoa que também não é o assunto do vídeo é quem acha o Bolsonaro melhor que o Lula. Eu não acho de jeito nenhum. Ainda farei vídeo a respeito disso. Mas se tiver que escolher entre os dois, Bolsonaro ou Lula, eu não tenho a menor dúvida. Por mais que o Lula esteja longe de ser o meu ideal, ele é melhor que o Bolsonaro. Tá? Mas enfim, partindo dessas premissas, então é preciso votar no Lula já desde o primeiro turno? Antes de eu responder aos argumentos, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal. Também, se puderem, compartilhar o vídeo, curtir o vídeo para a discussão chegar sempre mais longe. Tá? Eu vou dividir os argumentos aqui nos três principais que eu vejo para votar no Lula num primeiro turno e dar a minha opinião sobre eles e dar a minha conclusão. Tá? O primeiro é bem o que o Levitsky falou. E não é exatamente um argumento novo, ele deu com muita ênfase ali, mas é um argumento básico de que se a gente deixar chegar no segundo turno, a chance do Bolsonaro alegar fraude, dar um golpe, é maior. Tá? Por quê? O principal argumento diz o seguinte: no segundo turno, você só está votando para presidente, e talvez aí para governador também, dependendo do estado. No primeiro turno, não. Você está votando também para deputado, também para senador. E deputados e senadores que quiserem apoiar um golpe do Bolsonaro, se essa tentativa de melar as urnas, dizer que não valeu, que teve fraude, vier no segundo turno, eles vão poder dizer que teve fraude também, porque a eleição deles não vai estar em jogo. Agora, no primeiro turno, não. No primeiro turno, se um deputado bolsonarista falar que teve fraude, ele vai estar comprometendo a própria eleição dele, botando em risco a própria eleição dele. E isso ele não vai querer fazer, ou menos vão estar dispostos a fazer. Tá? No fundo, eles estão dizendo, vai ter uma inconsistência lógica para esse deputado dizer que a eleição do Lula no primeiro turno não valeu, mas a dele valeu. Ao que eu respondo: gente, se o sujeito está disposto, sem evidência nenhuma, a dizer que teve fraude na eleição, como já estão fazendo, já fazem, você acha que alguma exigência de consistência lógica do argumento dele vai ter qualquer relevância? A gente já tem a resposta para isso, sabe qual é? Não. Porque a gente já tem um presidente da República, o Bolsonaro, e vários deputados que o apoiam, dizendo que a eleição de 2018, que os elegeu, foi fraudada. Esses caras... mas logicamente então ele diria que não, ele também é ilegítimo. Não, porque não tem necessidade de consistência lógica. Eles são só mentirosos, gente. Eles inventam. Sabe o que eles dizem? Teve um hacker, isso o Bolsonaro disse com todas as letras lá no Monark, hein? Teve um hacker que fez o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, e depois não pagaram o hacker e ele deixou o Bolsonaro ganhar no segundo turno. Esse é o argumento. Quem argumenta isso tem alguma preocupação? Sabe o que eles vão dizer? Se o Lula ganhar no primeiro turno, vão dizer, o hacker fraudou a urna para dar vitória para o Lula, mas só fraudou do presidente, não fraudou dos deputados, portanto o nosso mandato está seguro. Vão dizer isso. Daí você vai perguntar, mas com que evidência eles vão dizer isso? Com a mesma evidência que eles já usam para dizer que 2018 teve hacker ou que 2022 vai ter. Zero. Eles não precisam de evidência. É tudo mentira.
E todo mundo que quer que aderir a esse discurso também não quer evidência. Querem só um pretexto para realmente dar um golpe na nossa democracia. Então eu não vejo, assim, diferença nenhuma. Se achar que essa necessidade de uma consistência lógica, de um rigor argumentativo, vai fazer qualquer diferença para esse povo, é superestimar demais um nível intelectual e moral que já foi mostrado e já tem sido mostrado no dia a dia, né? Além disso, eu sinceramente não acho que a gente vai ver um golpe bem sucedido nesse país. Eu acho que a nossa democracia é sólida sim. Veja, eu aposto que o Bolsonaro vai tentar, caso ele perca. Eu acho que ele vai tentar, ele não vai dizer diretamente, porque ele pode ir para a prisão se fizer, mas ele vai fazer com que a militância dele, incentivar a militância dele a fazer isso. A fazer uma arruaça, a fazer um showzinho, quem sabe policial militar fazendo motim, vai querer. Mas eu não acredito que isso vai ser o bastante para um golpe de Estado. Porque eu não acredito, em última análise, que as Forças Armadas vão estar do lado dele nisso. Eu acho que a gente teve um momento muito importante que foi aquela carta pró-democracia, que foi lida lá na Universidade de Direito, aqui em São Paulo. Não teve grande público o evento, mas teve um público institucional. Teve a OAB, teve a Fiesp, empresários, teve a Febraban, os bancos. Em outro momento a gente teve até o Departamento de Estado norte-americano, o Estado norte-americano dizendo que não vai bancar e não vai topar se relacionar com o governo se tiver golpe no Brasil. Eu acredito que os nossos militares sabem muito bem que seria uma péssima ideia para o Brasil romper a ordem democrática. Eu acho que eles não são nem capazes o suficiente, nem burros o suficiente para topar essa aventura bolsonarista que talvez os bolsonaristas queiram. Então eu não acredito que a gente vai ter um golpe. Ataque sim, acredito, que podem acontecer. Mas golpe bem sucedido, não acredito. Então esse foi o primeiro argumento. Para mim esse argumento do risco do golpe, eu não acredito nele. Eu não acho que ele seja tão relevante assim não. Porque é achar demais. Lembra, o Bolsonaro, você poderia até ir para a direção contrária também, né? Resolvendo no primeiro turno, e agora no início de outubro, o Bolsonaro vai ter 3 meses como presidente sabendo que perdeu, podendo cozinhar qualquer coisa aí que ele tente. Perdendo no segundo turno, terá 2 meses, até um pouco menos. Eu acho que isso também vai mudar a chance de golpe? Não, não acho. É que dá para ir para qualquer lado, sabe? É muito tênue, é muito distante, são muitas hipóteses plausíveis e possíveis que você está mobilizando aí. Então não dá para dizer que se for no primeiro turno não vai ter golpe, mas se for no segundo vai ter. Duvido eu. Se quiserem dar golpe, ou seja, as Forças Armadas, vai ter golpe. E não vai ser primeiro ou segundo turno que vai evitar. Mas eu sinceramente acredito que não vai ter golpe coisíssima nenhuma. A democracia brasileira é sólida e todo mundo que é sério está do lado da democracia e tem muita gente séria. Tá? Bom, esse é um argumento que não me convence. Tem um segundo argumento. Tá bom, mesmo que não vai ter golpe, tá óbvio que a terceira via não vai ganhar. E é óbvio que o Lula é superior ao Bolsonaro. Para que prolongar esse sofrimento? A campanha já está sendo e vai ser mais violenta, já teve assassinato, tem até pesquisador de opinião sendo atacado na rua. Vai prolongar esse sofrimento todo? Para quê? Esse argumento eu acho plausível, ele demanda uma resposta, sabe? Porque, de fato, se não tiver nenhum benefício em votar em outro, para que prolongar esse sofrimento? Ele demanda uma resposta, quer dizer, quais são os benefícios de se votar em alguém que você sabe que vai perder? Vamos ser sinceros, gente, eu não vou votar no Bolsonaro, não vou votar no Lula, mas quem receber meu voto, eu não tenho nenhuma esperança de que vença a eleição. Vai perder, mas então para que prolongar? Eu vejo 2 pontos positivos num voto numa terceira via, mesmo sabendo que não vai ganhar. Primeiro é aquele que eu mencionei no início do vídeo. Você sinaliza um eleitorado não alinhado com Lula e Bolsonaro, um eleitorado que gostaria de outras alternativas e fortalece ou essas próprias alternativas, esses candidatos, Ciro, Simone Tebet, Felipe Dávila ou outros, sinaliza e dá uma força futura para eles ou para outros similares a eles que venham com os mesmos valores. Isso eu acho muito positivo para o Brasil, é preciso fazer isso. Digamos que é um papel até profético do voto, né? Você não está votando para ganhar agora, mas você está votando para indicar algo para o futuro que você espera ver crescer. É muito diferente para um candidato ter 10% ou ter 1%. Em ambos os casos ele vai perder, mas para o futuro dele é muito diferente. Basta bem 18%. Quem teve 1% saiu humilhado.
O Ciro, que teve, sei lá, 10%, não lembro quanto, 8%, sei lá, saiu até que, ok, da eleição de 2018, continuou no jogo, né? Agora é outra história, acho que ele mudou muito, mas enfim, ele saiu com alguma força, né? Então, esse eu acho um ponto positivo do voto perdedor numa terceira via. Voto feito sem nenhuma expectativa de vitória. Mas tem uma outra também, uma outra que impacta o próprio segundo turno, o próprio Lula. Porque se cair esse segundo turno Lula e Bolsonaro, votarei sim no Lula, não tenho a menor dúvida disso. Agora, o Lula está longe de ser meu candidato ideal. E eu admito, tem coisas no Lula que são riscos. Uma presidência Lula, a gente não sabe bem o que esperar em muitas frentes, especialmente a econômica, a da política econômica. Eu não tenho a menor dúvida de que educação e meio ambiente vão estar melhores com ele do que estão na devastação total que é o Bolsonaro. Relações exteriores, mesma coisa. Enfim, uma série de Ministério Público, Polícia Federal, mesma coisa. Uma série de áreas que eu acho que vai estar melhor com certeza com ele. Política econômica, não dá para ter certeza. Sinceramente, não dá. Pode tanto, tem alguns sinais positivos. Pô, o Alckmin está junto, o Meirelles está junto agora, isso é bom. Tem economistas sérios querendo participar, mas não tiveram muita voz até agora. Não tiveram. Um segundo turno é um momento que obriga o candidato a buscar mais apoio, a caminhar mais para o centro e, quem sabe, fazer compromissos para ganhar apoio, né? Como é que o Lula conseguiu um apoio da Marina já no primeiro turno? Fazendo um compromisso com a pauta ambiental. Esse compromisso obriga ele no futuro? Não, não obriga. Se ele ganhar a eleição, virar presidente, ele não vai ser obrigado a cumprir esse compromisso. Mas as palavras cobram o seu preço lá na frente, tá? Veja tudo que o Bolsonaro falava, por exemplo, sobre Centrão, como voltou agora, e muita gente se decepcionou, porque teve esse discurso lá atrás. O discurso cobra um preço. A palavra que você quebra, você pode, não vai ser punido diretamente por isso, mas ela cobra um preço. Veja a Dilma, que se elegeu em 14, falando uma coisa, fez o contrário. Foi chamado até de estelionato eleitoral. A palavra cobrou um preço ali. E, portanto, seria positivo ver do Lula um compromisso maior com um mínimo de sanidade e responsabilidade econômica. Vindo isso, seria muito mais seguro apoiá-lo, inclusive. Então, um segundo turno pode fazer com que o Lula faça esse movimento e que seria muito positivo para o Brasil. Seria um movimento similar ao que ele fez lá em 2002, quando ele ganhou da primeira vez. Talvez muitos de vocês não lembrem dessa data, alguns talvez nem nascidos fossem, eu era adolescente na época. Todo mundo tinha medo. Nossa, com o Lula, será que o Brasil vai virar a Cuba? Não sei o quê. Não. Ele fez um acordo, ele mostrou uma carta de intenções, a carta ao povo brasileiro, dizendo não, vai ter responsabilidade econômica. E teve mesmo. Certamente durante o primeiro mandato, o segundo mais ou menos, mas teve uma crise global também. Com a Dilma tudo se perdeu, não tem dúvida. Também não viramos nem Cuba, nem Venezuela, nem Argentina, nem nada disso, longe disso. Mas houve bastante irresponsabilidade ali. Seria legal ter um compromisso agora, desse pragmatismo econômico, dessa responsabilidade. Não é ser um liberal por isso, não, mas ter uma responsabilidade seria importante, né? E existe um terceiro, ou seja, esse argumento de vamos acabar com o sofrimento agora, para mim também não, porque acho que tem motivos que justificam a gente não querer acabar com a eleição desde já, tá? Terceiro ponto, um argumento que daí eu já acho que pode ter uma verdade. Se for para o segundo turno, Bolsonaro pode virar o jogo. Olha, pode. Segundo turno é outra eleição. A opinião pública vai mudando, ela pode mudar do primeiro para o segundo. Bolsonaro pode ganhar mais apoio, pode gastar mais dinheiro, inclusive, ou o dinheiro que ele já está gastando pode começar a ter sua reversão em mais apoio popular. Pode acontecer. Eu não tenho a menor dúvida. Todo mundo que valoriza a democracia e que valoriza a liberdade deveria votar contra o Bolsonaro, seja qual for o outro candidato de todos esses que estão concorrendo aí, tá? Contra o Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida, tá? Agora, o jogo pode mudar. A gente lembra de 2018, veja, as pesquisas acertaram muito bem em 2018, a pesquisa do primeiro turno acertou o primeiro turno, as pesquisas do segundo turno acertaram direitinho o segundo turno, mas as projeções feitas no primeiro turno acerca do segundo turno, teve algumas ali que deram errado. Outras mostravam, umas chegaram a mostrar o Haddad na frente, erraram total, outras mostraram o Bolsonaro na frente, mas com uma margem pequena, a margem se revelou bem maior.
Segundo turno é outra eleição. Há risco real de uma virada do Bolsonaro. Esse seria um argumento que pode, quem sabe, mudar. Se essa distância que a gente está vendo entre Lula e Bolsonaro nas pesquisas se aproximar muito, antes do primeiro turno, nesses 10 dias que faltam, né, pode ser um argumento plausível para mudar o voto para o Lula, para não ter o risco, esse é o pior risco de todos, para o Brasil. Para a devastação que a gente está vendo vai ficar muito pior. Mais 4 anos, ou sabe-se lá quantos, de Bolsonaro. Para evitar isso, dá para votar no Lula no primeiro turno. Mas no momento eu não acho que é a situação. No momento parece que o Lula tem inclusive uma vantagem confortável sobre o Bolsonaro. Com base no que eu digo isso? Nas pesquisas. São perfeitas? Não. Podem errar? Podem, mas é a melhor evidência que a gente tem. São as pesquisas de opinião. Dado que o Lula tem essa vantagem confortável, eu não considero que há grandes chances do Bolsonaro virar no segundo turno. Por isso, mantenho a minha convicção inicial. Entendo os argumentos contrários, tentei reproduzi-los aqui, mas para esses 3 argumentos, um que eu acho fraco, outro que eu acho que demanda uma resposta, mas essa resposta existe, e um terceiro que eu acho que pode ser plausível, mas no momento não é preocupante, eu continuo mantendo e defendo. No primeiro turno, vote no candidato que você genuinamente considerar o melhor. Você vai estar fazendo um favor ao Brasil ao fazer isso. É isso aí.